Salve, rapaziada, Ricaide aqui na voz, certo? Eu acho que vocês já imaginam já sobre o que a gente vai falar aqui nesse vídeo e eu espero que vocês entendam. A gente chegou no nosso limite e a gente vai falar sobre o caso do Clean, o porquê de toda essa treta, e vocês têm todo o direito de saber o que está acontecendo, porque o Clean já se posicionou, a versão dele, a gente vai se posicionar com a nossa versão também, porque a gente já está sendo ameaçado, a gente já está saindo como errado numa história que a gente está totalmente certo. Só para vocês começar a entender o começo disso tudo, eu vou começar mostrando o áudio do Clean e depois vou explicar o contexto de tudo isso, ok? Foi hoje essa fita aí, tipo... mano, a mina começou a falar uma par de bosta pra mim e eu quieto. Como eu já tô vários dias quieto, tá ligado? E o papo tá ciente aí de vários bagulho aí, tá ligado? Que eu tô na minha razão. Aí eu perdi a linha, parça. Começou a falar uns bagulho, pá. Aí eu só falei, mano, vai embora então. Vai embora da minha casa, sai daqui. Foda-se, quem já pagou todas essas contas aqui sou eu. Aí ela falou, não, só peguei grudando no pescoço dela e pôr ela pra fora de casa, não troquei a porta, tá ligado? Aí ela já tá metendo louco, falando que eu arranquei a unha dela, fiz uma parte de bagulho, quebrei a unha dela, e pá. E eu falei pra ela, mano, se você meteu louco, vim querer falar que pum. Aí deu um papo nela lá, ela falou que tá de boa, tá ligado? Enfim, rapaziada, como vocês ouviram, o começo de toda essa treta foi por causa desse áudio. Eu acho que vocês entenderam que rolou uma agressão do Clean com a ex-namorada dele, entendeu? De começo a gente não entendeu o porquê e a gente resolveu ouvir o Clean. A gente não concordou com isso, até porque não existe um motivo para você agredir uma mulher, entendeu? Pelo menos com a gente é assim, a gente não aceita esse tipo de situação, esse tipo de atitude de você agredir uma mulher. E mesmo assim, mesmo ouvindo esse primeiro áudio, a gente quis ouvir o Clean e perguntar pra ele, questionar ele diversas vezes o porquê que ele agrediu ela, já repreendendo ele por causa disso, entendeu? Porque na nossa cabeça isso é inaceitável. No grupo da Ricaide, eu acho que na de vocês também, né? E aí foi que ele mandou o segundo áudio que eu vou mostrar pra vocês agora. Rapaziada, na pior das hipóteses, eu despido do grupo, eu tenho responsabilidade, some, cara. E foi o que eu falei pra ela, mano, se ela metesse louco. E, mano, não foi nem burrice, rapaziada, é inevitável, sem maldade, tá ligado? Não é querendo me justificar, não. Pelo menos eu, na minha concepção, qualquer um no meu lugar tinha feito pior, foi o que eu falei pra ela. Tinha matado ela e tacado fogo na casa dela, entendeu? Mas é isso, se der merda, eu vou me responsabilizar por isso, tá ligado? Tranquilo. Não vou deixar isso queimar a imagem do grupo, não. Enfim, o motivo dele ter falado que não foi burrice foi porque a gente repreendeu ele na mesma hora que ele falou que houve esse ato. Só pra vocês entenderem, o Clean, ele teve uma briga com a ex-namorada dele dentro da casa dele, onde ela foi cobrar ele de uma situação que a gente não sabia o que era, e ele resolveu agredir ela e botar ela pra fora de casa. E toda essa briga começou daí. A gente não aceitou isso e já ficou um clima por causa disso. Depois de um certo tempo que isso aconteceu por causa dessa agressão, por causa do clima que aconteceu, eu, The Fidelis, fui procurado numa viagem que a gente foi fazer a show. A ex-namorada do Clean, ela veio me procurar, me mandando print de conversa da ex-namorada do Gé com a mãe, enfim, com áudios, diversas provas de que ela estava acusando o Clean estar saindo com a ex-namorada do Gé. Rapaziada, só pra vocês entenderem a gravidade disso tudo, antes da Ricaide se formar um grupo de rap, éramos amigos muito próximos, a gente se conhece há anos. Só pra vocês entenderem a gravidade disso tudo, e a gente ficou assustado com essa situação. Eu não entendi o porquê a ex-namorada do Clean veio me procurar para mostrar isso, mas ela me falou com essas certas palavras: vocês estão mantendo um talarico no grupo de vocês. O Clean está saindo com a ex-namorada do Gé. E ela não falou isso só por áudio, ela mandou prints da ex-namorada do Gé conversando com o Clean, da ex-namorada do Gé pedindo desculpa pra mãe dela, da mãe da ex-namorada do Gé pedindo desculpa pra ex-namorada do Clean. Enfim, só pra vocês entenderem, o Clean agrediu a ex-namorada dele porque um certo dia ela chegou de uma viagem e encontrou o Clean com a ex-namorada do Gé na cama, os dois. E aí que rolou a agressão. Foi onde eu peguei todos esses prints, todas essas provas e chamei o Edgar, que é o nosso empresário, junto com o Gé, que é o envolvido nessa situação, e mostrei tudo isso pra ele, inconformado, assustado com a situação, até porque a gente não espera isso, entendeu? Isso no nosso coletivo é mais do que música, entendeu? A gente é irmão, então eu levei isso como uma traição, assim como o Gé levou também, e aí eu mostrei pro Gé e esperei o Gé ter a atitude dele, e a gente entrou em
no consenso, conversou, e aí o Jé tomou a atitude dele que ele vai falar agora. Quando isso aconteceu, o Fidelis chegou no quarto, eu estava em outro quarto do hotel, chegou o Fidelis e o Edgar e o Clean. E o Clean veio me dar a versão dele, dizendo que ele começou o argumento dele dizendo que ele não tem provas, mas é mentira. É difícil você escutar isso quando você vê um monte de provas acusando a pessoa e a pessoa que na hora de se defender fala que ele não tem provas para se defender, simplesmente a palavra dele, e eu tinha que acreditar na palavra dele. Ele bateu o pé, eu escutei toda a versão dele, escutei tudo que ele tinha para falar, a gente ficou por horas conversando sobre isso. Só que a gente estava trabalhando, a gente precisava trabalhar, né? Porque não para. A gente foi trabalhar com isso na cabeça, eu fiz um show com isso na cabeça, voltei pro hotel com isso na cabeça, voltei para minha casa e no decorrer da semana foram aparecendo mais provas, mais fotos, mais prints, mais testemunhas. E no outro final de semana a gente ia ter um outro show. Eu cheguei no Clean novamente e falei que essa história está mal contada e ele precisava me provar que ele estava certo, que aquilo era mentira. Se ele não provasse, eu ia acreditar na ex-namorada dele, obviamente, né? Porque ninguém é otário aqui, né, mano? Então, nesse momento, quando eu coloquei o Clean na parede para ele me dar essas provas, ele ficou mais agressivo, já começou a virar aquela outra bola de neve, e ele já disse que eu tinha que acreditar na palavra dele, que eu estava acreditando na palavra de uma qualquer, mas eu não estava acreditando só na palavra, eu estava acreditando em prints, eu estava acreditando em áudios, eu estava acreditando em histórico, que o Clean já tem um histórico desse tipo de atitude, tá ligado? Então, obviamente, eu não acreditei nele e não existe mais clima. Como que você vai fazer um show? Como que você vai viajar? Como que você vai almoçar? Como que você vai dividir o seu cachê com a pessoa que te traiu, tá ligado? Porque além de ser um músico, além de ser um profissional, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, tá ligado? E existem certas atitudes que eu não admito, tá ligado? Porque eu não sou isso. Eu sou extremamente leal aos meus amigos, tá ligado? Às pessoas que estão do meu lado. A todos os moleques, principalmente da Ricardo, que é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, tá ligado? Então chegou no momento onde eu não tinha mais clima, tá ligado? Eu não conseguia ficar mais perto dele. Por isso que no vídeo dele, ele disse que eu tirei ele, eu que falei essas paradas, mas eu olhei no olho dele e disse, Clean, se isso é verdade, eu nunca mais quero dividir o meu cachê com você, tá ligado? E isso não tem a ver com hype, isso não tem a ver com nada. Tipo, foi um bagulho meu pessoal com o pessoal. Foi o Gessé e o Randei, tá ligado? Não foi Gé Santiago e Clean ali naquela hora. Foi por trás das câmeras e foi isso que eu falei pra ele, entendeu? Depois de tudo isso que aconteceu, depois de todo esse clima do Clean não estar conseguindo mais almoçar com a gente, ficar na van tocando ideia com a gente, todo mundo sabe que a gente é mais do que um coletivo de música, somos irmãos, a gente se conhece há muitos anos, e aí foi que a gente decidiu fazer uma reunião, né? O Clean se posicionou sobre essa reunião. Porque durante esse período, porque não foi tão rápido assim, vocês não sabem da linha do tempo do acontecimento. Ali foi a gota d'água, quando eu cheguei nele, e mesmo assim ele não quis me apresentar provas, ao contrário, foi a gota d'água pra mim. E o que aconteceu? O Clean, ele fingiu que nada tinha acontecido. A gente teve outros shows, ele se encontrou com a gente, não pegou na mão de ninguém, ia pro Pavan, não falava com ninguém, almoçava sozinho, fazia tudo sozinho, ou seja, ele fingiu que aquilo não estava acontecendo porque ele não queria deixar de ganhar o cachê dele. Ele não ia deixar de viajar com nós, mesmo todo aquele desconforto que estava nas viagens, ele quis passar por cima disso por causa do dinheiro. E a parada mais foda de tudo isso foi que começou a ficar perceptível para os fãs. Os fãs percebiam que no show ele ficava destacado,
a galera, todo mundo percebeu. O Ninja era o cara que mais colava com ele. Aí ele, de repente, parou de andar com o Ninja. O Luqueta conhece ele há anos, parou de falar com o Luqueta. A gente não se controlava mais nos rolês. A gente não tinha mais clima pro Clean nada. estar no nosso convívio, porque foi uma traição. E por como a gente é muito amigo, a gente sempre tá muito junto, os moleques acabaram tomando minhas dores, tá ligado? O Fidelis principalmente, a gente mora junto, o Dé, tipo, foi uma traição coletiva, tá ligado? Foi com todo mundo que ele fez esse bagulho, porque não foi só o fato dele ter Pegado a sua ex. ficado com a minha ex-namorada, é sustentar essa mentira, tá ligado? Sustentar essa mentira, porque no decorrer do tempo, mesmo a gente se encontrando pra fazer os shows, ainda tava aparecendo print pra mim, ainda tava aparecendo imagens de que eles ainda estavam se encontrando, então pra mim aquilo já tava saturado, eu não aguentava mais, tá A ligado? gente não tava quieto por questão de cachê, de hype, esses bagulho, a gente tava quieto pra não expor essa situação, tá ligado? O Ninja, ele já é mais calmo, ele é na dele, ele não fala muito, tá ligado? Eu conheço o Clean há muito mais tempo, tá ligado? Eu sou o cara que conhece o Clean há mais tempo, conheço desde moleque, e assim, perante essa situação, não tem como ser conivente com esse bagulho, tá ligado? Então a Ricaide tá inteira aqui justamente por isso, tá ligado? A gente tá se posicionando porque não tem mais clima, não tem mais como levar essa parada pra frente, tá ligado, rapaziada? Deixando bem claro que não é o fato maior da mina, é o fato de sustentar a mentira, sabe? De a gente não conseguir acreditar em mais nada, sabe? A gente não conseguir acreditar Em mais nada do que ele fala. em mais nada do que ele fala, a gente achar que tudo que a gente tá fazendo é em vão, tá ligado? Tudo que a Exatamente. gente tá fazendo é em vão. Rapaziada, eu por morar com o Gé Santiago, eu sabia que isso estava abalando ele não só na carreira, mas na vida pessoal dele. Eu estava começando a ficar preocupado com ele do porquê toda essa situação. Eu chorava, eu estando fora dessa situação assim da ex-namorada dele, eu estava sentindo o Gé de uma forma muito diferente, então isso estava começando a me abalar também. E eu acho que vocês que estão assistindo aí, vocês que são leais, você sabe que quando você toma uma forma na sua vida que você se diz ser bandido, se diz ser favelado, se diz ser isso, se diz ser aquilo, dentro disso, rapaziada, é inaceitável você pegar a mulher de um amigo seu muito próximo, entendeu? Isso aqui é uma relação de irmão. Então a nossa atitude ainda foi leve perante a isso, entendeu? Não que a gente aceitou, a gente não aceitou isso, só que Mas a gente estava não esperando, a gente entendeu? não podia expor, Exato. porque existem coisas maiores em jogo, tá ligado? Exato. A nossa carreira, tudo que a gente construiu nesses 3 anos de Recai, a gente tá no melhor momento das nossas vidas, tá ligado? Sim, E a gente tava com medo de acontecer algo pior, tá ligado? E, infelizmente, por esse medo, acabou acontecendo esse pior, que estou sendo ameaçado, tô recebendo mensagem, mandando mensagem até para os meus familiares, estão ameaçando meus familiares. Então, chegou no ponto onde a gente está tendo que fazer esse vídeo. Infelizmente, eu tô com muita vergonha de expor a minha vida pessoal, a vida pessoal de todas as pessoas envolvidas nesse problema, tá ligado? A gente fez uma reunião depois de tudo isso que aconteceu, onde nós, sem o Clean, todos que estão aqui, resolveu não expor essa situação pessoal, resolveu não falar nada na internet, nós mesmos da Recai, resolveu não falar nada na internet para não expor coisas pessoais. Só que isso já estava começando a se agravar por a gente ter esperado tanto, por a gente ter essa atitude de não expor essa parada pessoal. A gente meio que deu espaço pro Clean falar o que ele quisesse e os fãs estavam começando a acreditar no que ele falou. E aí foi que a gente entrou num consenso, todo mundo, e fez uma reunião com o Clean presente. A gente fez uma reunião com o Clean presente, onde a gente resolveu, sem ele saber, que a gente já tinha todas essas provas de que ele estava continuando saindo com a ex-namorada do Gé. A gente recebeu foto, amigo nosso encontrou os dois em outros locais, eu e o Derek foi em uma festa e encontrou os dois juntos. Então a gente resolveu não expor essa parada pessoal e fez uma reunião com o Clean, onde o Clean concordou em tudo que a gente falou. A gente fez uma reunião entre a gente falando que a gente não ia expor essa parada pessoal, ia colocar a parada profissional no jogo para que não prejudicasse
prejudicasse nem nós, nem nossa carreira, nem a nossa vida pessoal, nem a dele. E aí ele concordou com tudo isso, e aí foi que a gente colocou os números. A gente deu um mês. Exato, a gente deu um mês para que ele batesse os números que a gente bateu. Enfim, a gente colocou números, a gente colocou carreira na frente disso, para que não expôs, para que a gente não tivesse que expor essa parada pessoal. Foi aí que ele aceitou tudo isso, foi aí que ele concordou com tudo isso, foi aí que ele foi para casa, apertou a nossa mão, deu um abraço, falou que ia melhorar, falou que ia fazer tudo isso, e mesmo assim o Gé não estava aceitando na cabeça dele, mas a gente pediu para ele esperar, para que não expôsse a vida pessoal dele, e aí foi que o Clean mudou de um dia para o outro. Fez o que fez esse mês, ele viajou com nós, continuou saindo nas mesmas viagens que nós. E sem falar com a gente, sem buscar com a gente. Eu acho que vocês perceberam as últimas músicas do Clean, tudo que ele falava. Um cara que faz parte de um coletivo fazer uma música falando foda-se, recair no mob, eu acho que vocês já há entenderam. algum tempo, acho que já não existia mais esse clima, tá ligado? É perceptível, os fãs perceberam também que há algum tempo ele já estava ausente de música, estava ausente de vivências nossas. A gente fez um lançamento com uma marca, ele ficou 5 minutos e foi embora, alegando que tinha suas responsabilidades. A gente sempre respeita essa questão de tempo, porque o Igor mora lá em Tapetininga, é casado, tem uma filha, tem um outro lifestyle, e a gente respeita isso, porque... Em algum momento a gente te cobrou de alguma coisa, tipo, por que você não tá? A gente entende, a gente sabe que cada um tem sua personalidade, a gente sabe que cada um tem a sua vida. Mas chegou um momento que não. E é isso, rapaziada. Enfim, acho que é isso que vocês precisam saber do que está acontecendo, vocês precisam estar a par disso, e a gente está aberto para caso. Puta, agora eu me enrolei todo. Mas enfim, rapaziada. Surgiram boatos também que o Clean falou que a gente ia tirar o Clean, que a gente ia tirar o Igor e o Luqueta para trocar por outro DJ. Rapaziada, isso não existe. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. A gente nunca. Isso aqui não é um jogo de patrão funcionário, entendeu? Não é um dia eu vou acordar e falar, o Derek não tem mais que estar na Recaide, ele vai sair, ou o Derek achar que eu tenho que sair, ou o Igor. Não existe isso. A gente não trabalha para montar uma equipe, a gente trabalha para manter, porque isso aqui é mais que a nossa família. A Recaide Mob foi uma junção de família e música, entendeu? A gente juntou o talento da nossa família e fez um grupo, entendeu? Então não existe um bagulho de patrão e funcionário. Não existe uma pessoa que tem uma palavra maior que a outra. Não existe isso. A palavra de todos tem o mesmo peso, tá ligado? Todo mundo tem a sua opinião e a gente fecha pro certo, e o certo sempre vai prevalecer dentro do coletivo, tá ligado? Isso se agravou, só pra vocês entenderem a gravidade disso. A gente julgou as atitudes do Clean como erradas, teve um consenso do grupo, não sou eu, não foi o Dé, não foi o Igor, foi o grupo. Nós decidimos que o Clean não faria mais parte da Recaide Mob. E é isso. E só para vocês terem uma noção de tudo isso, eu e o Derek foi num rolê recente. Isso tudo, rapaziada, aconteceu recente, não é coisa de 1 ano, 5 meses, não. Isso tudo é recente. Eu e o Derek foi num rolê recente, a gente encontrou o Clean com a ex-namorada do Gé, entendeu? Então isso ainda continua acontecendo, o Clean ainda continua saindo com ela. Ele, na mente dele, ele acha que a gente não tem prova disso, e na mente dele ele acha que a gente acreditou em toda essa mentira que ele vem falando, entendeu? Então só para vocês entenderem a gravidade de tudo isso, o Clean ainda continua fazendo a merda que ele está fazendo, tá? E a gente não vai aceitar isso, a gente não aceita agressor de mulher dentro do nosso coletivo, a gente não aceita traição dentro do nosso coletivo, e muito menos mentira. E isso ainda está ocorrendo. Então o Clean ainda continua mentindo, não só para nós, mas como para vocês também, entendeu? Tudo isso que vocês estão acreditando, essa música recente aí, que todos vocês estão falando que foi disso para mim, eu participava dessa última música que o Clean lançou aí, essa Money, não sei o que lá. Essa música tá gravada há muito tempo. Inclusive, o Clean disse que essa música era uma diss para um outro artista, que eu não vou expor ele agora. Era um outro artista que eu sou muito parceiro, todos nós é muito parceiro. Essa música era uma diss do Clean para outro artista, e eu participava dessa música. Ele aproveitou da situação para lançar isso aí para você. Rapaziada, e é isso. Você quer falar alguma coisa, Ninja? Tá suave que é Luqueta lá. Tá todo mundo suave. E é isso, rapaziada. A Recaide é um coletivo, tá? E é isso.